Visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás oficializou 4 novas contratações nesta última segunda-feira. No vídeo de hoje, irei trazer aqui um pouco de detalhes a respeito desses 4 jogadores que foram oficializados nesse início de semana: Luan Dias, Dadá Belmonte, também o centroavante Luiz Felipe e o lateral direito Douglas Silva, além do Sidney, que foi anunciado ainda antes da final do Campeonato Goiano, mas só vai estrear no time alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse será um vídeo mais falando sobre os jogadores oficializados até esse momento. Tem outros já acertados, como por exemplo o Daniel Peixoto do Rio Claro, e gravei um vídeo sobre ele, vou deixar no final aqui também para vocês acompanharem, além do Renato Júnior, centroavante da equipe do Água Santa. Todos eles eu vou deixar aqui e até mesmo vou gravar um vídeo durante esta semana sobre esses outros jogadores, que já estão em negociações finais para chegarem em Goiânia. Mas no vídeo de hoje, falar exclusivamente desses 5 atletas oficializados. Vão fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro, o que podemos esperar, quais posições inclusive que o Goiás deve se reforçar até o início desse duro Brasileirão que teremos pela frente. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal, ajude a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Além disso, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Irei começar o nosso vídeo de hoje, já dei essa apresentação, enfim, são jogadores já oficializados pela direção esmeraldina. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo seus comentários o que podemos esperar sobre cada um desses atletas. O primeiro da nossa lista, quero falar sobre talvez um dos principais nomes da defesa do Goiás para esse ano de 2022, que é o zagueirão Sidney, jogador de 32 anos de idade, ele que foi anunciado anteriormente, ainda naquele período da final do Campeonato Goiano. Nessa temporada estava no time do Cruzeiro, onde atuou apenas 2 vezes na temporada, foi titular em um jogo, enfim, acabou tendo uma pequena lesão na coxa direita e acabou desfalcando o time mineiro por por um mês, no campeonato estadual. Depois disso até fez aquela fase de transição física, enfim, já estava disponível para as últimas partidas da primeira fase do estadual, mas acabou não sendo aproveitado pelo técnico pesolano lá no Cruzeiro. Então agora assina com o Goiás, em definitivo até o final da temporada, jogador que irá voltar a disputar o Campeonato Brasileiro desde quando deixou aqui o Brasil lá na temporada de 2008, mas o Brasileirão mesmo ele só jogou em 2007, ainda pela equipe do Inter, time que ele foi revelado. Na minha opinião, é um zagueiro que pode agregar bastante dentro do elenco do Goiás, até mesmo a zaga, eu vejo hoje, com que temos em mãos o Tadeu no gol, os 2 zagueiros, o Reinaldo pela esquerda e o Sidney na direita. No lateral direito, enfim, acabou ficando essa lacuna no time esmeraldino. O Maguinho pode fazer razoavelmente aquela função, tem o Dieguinho também, mas que eu prefiro ele atuando mais como um meio campista, e também agora, o Douglas Pelé, o Douglas Silva, que chegou do Iporá, pode ser uma boa opção aí para pegar ritmo, aos poucos, enfim, acho que seria uma bomba muito grande jogar ele direto como titular. E na lateral esquerda, o Danilo Barcelos. Sidney, que teve uma grande carreira, principalmente no futebol europeu, jogou lá na Europa de 2009 até no início desse ano de 2021, quando retornou para a equipe do Cruzeiro aqui no Brasil. O jogador atuou inicialmente no Benfica, lá em Portugal, por 3 temporadas, passou rapidamente pelo Besiktas, na Turquia também, em 2012, antes de chegar na equipe do Espanhol, lá no futebol da Espanha, na temporada 2013/2014. Rodou também por mais 4 temporadas no Deportivo La Coruña, antes de finalizar sua passagem na Europa pelo Real Betis, fazendo sua última temporada efetivamente titular, lá em 2018/19, onde ele entrou em campo 34 vezes. Teve alguns pequenos problemas de lesões nesses 2 últimos anos, mas nada muito grave, Principalmente nessa última temporada, ele jogou pouco, foi apenas 15 jogos, mas por conta de opção técnica mesmo, tática, dos treinadores do Real Betis da Espanha. Então o jogador tem que ver esse seu condicionamento, pelo menos já chega agora no Goiás 100% fisicamente, a tendência é que ele já estreie no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Coritiba. Quero saber sua opinião aqui embaixo também, sobre o zagueirão Sidney, se é uma boa ou não para o maior do Centro-Oeste. Dando sequência no nosso vídeo, ainda na defesa, quero falar sobre um que eu já dei um pitaco no vídeo de hoje, que é o lateral direito Douglas Pelé, jogador de 22 anos de idade. Esse sim, que foi oficializado ainda nessa segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Ele fez uma excelente temporada nesse início de ano pelo Iporá, entrando em campo 13 vezes, marcando 2 gols, sendo inclusive um deles
contra a equipe do Goiás, além de 3 assistências. Jogador que realmente tem uma carreira bem modesta, né? Mais passagens ali pelo futebol do interior de Pernambuco, Pará, mas que chegou no Boa Esporte no ano passado e vem se destacando bastante, né, nesses 2 últimos anos. Tem contrato com o Goiás só até o final dessa temporada, mas o time esmeraldino tem a opção de compra juntamente ao Boa Esporte, equipe que tem os seus direitos econômicos, né, do lateral de 22 anos. Costuma jogar também como um volante. No Campeonato Goiano, como eu disse, 13 atuações, marcou 2 gols diante o Vila Nova e outro também contra a equipe do Goiás. Além de 3 assistências, sendo inclusive outra dela diante do Goiás na Serrinha, né, aquela vitória do Iporá por 3-2. O Douglas Silva realmente jogou muita bola naquele duelo. Em relação a esses outros times, né, como eu disse, ele começou no Tunaluso, lá de Belém, rodou também pelo Flamengo e o 7 de setembro de Pernambuco, onde ele fez um bom campeonato estadual lá em 2021, né? Foi contratado pelo Boa Esporte, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, fez mais 15 jogos antes de finalizar o ano no Uberaba, time da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que o contratou para aquela reta final de temporada mesmo do ano passado, antes de chegar no Iporá, né, onde realmente jogou muita bola nesse campeonato goiano. Um jogador que, por exemplo, lembra bastante o Vitor, né? Tava até assistindo um podcast dele lá do podcast 62, se eu não estou enganado, do Vitor Pimenta. Pode conferir lá também, que é um bate-papo muito legal. O Vitor que chegou mais ou menos nessas condições, né? Vindo do craque, enfim, o cara nordestino também, né? O Vitor de Alagoas, o Douglas Pelé de Pernambuco, mas enfim, acho que é um jogador que pode sim agregar bastante no time esmeraldino. Não vejo ele como sendo o principal jogador para a posição, mesmo hoje o trem tá bem feio, né, na lateral direita do Goiás, tanto o Maguinho não vem correspondendo tão bem, tem a outra opção que é o Dieguinho, mas que é um jogador que eu prefiro ele mais tendo ali, sendo uma outra escolha no meio de campo do que propriamente na lateral direita. Quero saber sua opinião sobre o Douglas Pelé, se é um jogador que pode se destacar no Campeonato Brasileiro, enfim, assumir essa titularidade na lateral direita. Saindo dos defensores, vamos agora falar sobre mais três atacantes, né, que foram praticamente anunciados no Goiás nesta última segunda-feira. O primeiro deles, né, com ponta esquerda, também costuma fazer uma função como um camisa 9, que é o Luiz Felipe, jogador de apenas 20 anos de idade, que chegará no Goiás por empréstimo juntamente com o Atlético Mineiro. Ele que fazia mais parte ali do elenco sub-20 do Atlético Mineiro, foi muito importante inclusive no último Campeonato Brasileiro sub-20, que terminou com a conquista do Galo também da competição de base. Ele entrou em campo 27 vezes no total na temporada passada, marcando 11 gols no total, sendo seus números no Campeonato Brasileiro, né, que é a competição mais difícil do sub-20, 8 gols e 4 bolas na rede. Jogador que, como profissional, só entrou em campo 2 vezes no último Campeonato Brasileiro, que foi diante a equipe do Santos e também o Ceará. Atuou ali mais nos minutos finais mesmo, tendo essa sua primeira oportunidade de vestir, né, a camisa principal do Atlético Mineiro, time que ele está lá desde 2018. Anteriormente a isso, tinha atuado pelo Vila Nova de Nova Lima, ainda na categoria sub-17 lá no futebol mineiro. Jogador que realmente é mais uma aposta da direção esmeraldina, até mesmo para ter uma outra opção no banco de reservas. O Goiás que nesse ano, em relação ao elenco, né, no Campeonato Goiano, até que tinha ali algumas boas opções para titular, mas no banco de reservas realmente era um desespero muito grande, até por não ter aqueles bons jogadores que podem entrar durante o segundo tempo e nem os atletas de base, né? Vale lembrar que o Goiás teve uma reestruturação muito grande nas suas categorias de base e muitos jogadores foram dispensados, então a gente não tinha aquelas opções como, por exemplo, nos últimos anos, né? Por exemplo, o Sandrinho, o Marinho foi dispensado também das categorias de base alviverde, o Lucas Emanuel teve uma grave lesão, o Natan também da mesma forma acabou retornando só no final do campeonato. Então o Goiás vem meio que inchando o seu elenco agora, assim, da forma mais positiva de falar, né, de pelo menos ter mais outras opções também na composição do seu elenco. Além do Luiz Felipe, né, outro jogador ali de beirada de campo que foi anunciado nesse início de Campeonato Brasileiro, visando exclusivamente a Série A, foi o ponta direita, também ponta esquerda, Dadá Belmonte, jogador de 25 anos de idade, que retorna para o time esmeraldino após fazer uma excelente disputa do Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa, né? Ele que nesse ano foi ainda melhor do que na temporada passada, né? Foram 4 gols marcados em 14 jogos, além de uma assistência. O seu contrato com o Goiás será só até o final do ano, né? Com inclusive um direito de compra pela direção esmeraldina. Seu vínculo com a Água Santa vai até o meio do ano de 2024, né? Nessa temporada foram 4 gols marcados diante da equipe do Grêmio Novo Horizontino, Ituano, Botafogo e novamente contra o Ituano na disputa da semifinal do Campeonato Paulista
do interior. Eu disse que foi melhor do que no ano passado, porque na temporada de 2021 ele disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista, a Série A2, onde acabou aí com vice-campeonato pela equipe do Água Santa de Diadema. No ano passado na Série B, exclusivamente chegou para a disputa do torneio nacional, entrou em campo 36 vezes, marcou aí 3 gols e deu 4 assistências. Não era aquele jogador brilhante, acho que até mesmo em relação à partida de titular dele mesmo, acho que foram só umas 4 ou 5, não era um jogador realmente titular, até mesmo porque o Aleph Manga fazia essa função dentro dos 11 iniciais, mas sempre era uma ótima opção no banco de reservas. Nessa temporada, inclusive, outros clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, até mesmo do futebol internacional, procuraram o atleta, que aí resolveu aceitar esse convite do Goiás novamente para a disputa do Brasileirão. Além disso, tem passagens aí pelo Náutico, Ponte Preta, Salgueiro e o próprio Internacional lá na temporada de 2017. Quero saber sua opinião a respeito do Dada Belmonte, se é um jogador ali interessante para a composição de elenco. Não vejo ele sendo um titular, mas pelo menos é uma opção bem melhor do que, por exemplo, o Apodi, que estava jogando ali como um ponta direita como reserva. Enfim, o Goiás que terminou o Campeonato Goiano com um lateral direito de centroavante. Acho que é importante para a Série A do Brasileirão, ter ali um plantel com melhores opções na disputa da primeira divisão. E para encerrar o nosso vídeo, o último jogador que foi oficializado de forma oficial ainda nesta última segunda-feira é o meio-campista Luan Dias, atleta de 24 anos de idade que veio da equipe do Água Santa. Ele que infelizmente nessa temporada não entrou em campo nenhuma vez, a tendência é que ele já fica à disposição agora no meio desse mês de abril. Teve uma grave lesão, que foi ainda se recuperando lá na equipe do Água Santa, mas tem um viés positivo, principalmente pela última Série B que ele fez pelo Goiás. Foram 28 jogos no total, com 4 gols marcados. Ele que no comecinho da competição ele até mesmo engatou uma boa sequência como titular, inclusive fez um gol na quinta rodada contra o Brasil de Pelotas, mas depois disso acabou perdendo bastante espaço na equipe e no meio ali do campeonato foi sendo mais uma opção mesmo no banco de reservas. Mas já para o final da competição voltou à titularidade, inclusive atuando muito bem, mas como um meio campista do lado direito, ele que é canhoto, tem uma proteção de bola muito boa, também um passe, enfim, aparecia como um elemento surpresa na grande área, onde ele marcou mais desses seus 3 gols, 2 deles diante o Vitória, uma goleada do time esmeraldino por 3-0 na Serrinha, e depois uma rodada posteriormente a isso contra o CSA. Naquele jogo também ele deu uma assistência, jogador que foi muito importante, principalmente nessa reta final da temporada. Sua última atuação pelo time esmeraldino acontecendo diante a equipe do Brusque na Serrinha, empate aí por 2-2 na última rodada da competição. Um jogador que pelo Água Santa também no ano passado havia se destacado bastante na Série A2 do Campeonato Paulista, 17 jogos com 2 gols marcados. Anteriormente a isso, em 2020 tinha feito uma boa Série B com a camisa da Ponte Preta, ele chegou ali mais na reta final da competição, entrando em campo 19 vezes, jogador que é natural de Santos, formado inclusive nas categorias de base do Água Santa, agora chega, como eu disse, mais para ser essa opção no meio de campo esmeraldino. Um jogador que eu vejo com bastante potencial, até mesmo pelo seu jeito de jogar, parece, por exemplo, o do Léo Senna, protege muito bem a bola, tem um passe em profundidade, consegue inclusive fazer alguns bons dribles. Não vejo ele sendo titular absoluto na Série A agora logo de cara, mas é sim uma boa opção, principalmente no decorrer das partidas. Quero saber sua opinião a respeito do Luan Dias e também sobre esse elenco do Goiás acertado com a direção esmeraldina até esse momento. A tendência é que, principalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro, se a gente tirar no âmbito assim de apostas, o Goiás deve trazer de realmente posições dos caras mais experientes, principalmente de um volante, um camisa 10, ali para competir com o Elvis, e possivelmente mais um zagueiro ou um ponta de beirada do campo, para dar aquela incomodada tanto no Pedro Raul quanto também no Vinícius. Então pelo menos mais uns 4 reforços deverão chegar no Goiás, 3 ou 4 no mínimo, além do Renato Júnior, que já está acertado com a direção do Goiás, atacante do Água Santa, só 19 anos, mais uma promessa ali mesmo para as categorias de base, e também o volante Peixoto, que vem fazendo uma boa disputa pelo Rio Claro, outro atleta assim mais nesse âmbito de aposta para a composição de elenco. Quero saber sua opinião a respeito dessas contratações oficializadas nesse início de semana pelo time esmeraldino, se são boas, o que você acha também a respeito de cada um deles e qual pode dar a sua contribuição da melhor forma possível na disputa da Série A. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, todos os dias trazendo atualizações sobre o maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos.
Valeu, galera!